A câmera está se preparando para gravar. Um minutinho. Certo. Bom dia. Nesta videoaula de hoje, vamos a conversar ou estudar funções contínuas de várias variáveis. Em particular, vamos a falar e apresentar alguns exemplos sobre funções de várias variáveis, né? Mostrar se é contínua para funções de duas variáveis. Praticamente, nós vamos a estender a definição de continuidade de uma função, tal como foi feito para o caso de uma variável real, né? Para funções de várias variáveis, né? A extensão praticamente é automática e é tão natural, né? Observem aqui, né? Nós temos uma função definida em Rn, pode ser todo o espaço euclidiano Rn, pode ser um subconjunto dele, né? E a valores reais. Ela está definida em alguma vizinhança do ponto A, certo? Chama-se contínua no ponto A se existe o limite da função quando x tende a A e é igual a f de A, né? Vejam aqui uma coisa importante com relação a essa simples definição, né? Mas é importante. Veja que quando nós estudamos limites de uma função em um determinado ponto, né? Veja, o que nós dizíamos com relação ao limite, né? Não interessava saber o valor da função nesse ponto, né? Nós estávamos interessados em saber o comportamento da função na vizinhança desse ponto, né? Aliás, na vizinhança furada, né? Então, os pontos próximos, exceto o próprio ponto. Isso que era o limite. Certo? Agora, quando a gente vai estudar continuidade de funções, nós agora estamos interessados no próprio ponto, porque o próprio ponto ele pertence ao domínio da função. Quando estuda limite, o próprio ponto não pertence ao domínio, não sempre, nem sempre. Certo? Então, agora o próprio ponto pertence a isso. Então, vejamos essa definição que está aqui, né? Que parece assim, simples de observar. O limite da função quando x tende a A é igual a f de A. Aqui temos que ter três coisas, né? Importantes. Veja. A primeira coisa, né? A função tem que estar bem definida no ponto A. Ou seja, existe o valor da função no ponto A, que seria f de A, igual ao número real. Certo? Segundo ponto. Existe o limite da função f quando x tende a A. Se existe o limite, então ele vai ser igual a um número, certo? Esse número pode ser zero, pode ser negativo, pode ser positivo, né? Não pode ser infinito, nem mais nem menos, porque infinito e menos não são números, né? Certo? Como dizíamos já nas aulas anteriores. Perfeito? Então, dois casos. A função está definida muito bem no ponto A. Existe o limite da função f quando x tende a x, e é igual a um número, certo? E terceiro, esse número, que é o valor do limite, tem que ser igual ao valor da função no próprio ponto, f de A. Isso que quer dizer essa definição que está aqui. Então, essa definição aqui por trás, né? Ele tem três consequências, né? Ou três características que estão atrás, né? Existe o valor da função no próprio ponto, ou seja, a função está bem definida. Existe o limite e o valor desse limite é igual ao valor da função no ponto A. Certo? Então, vamos levar em consideração esses três aspectos. Bom, aqui não podíamos deixar de fora, né, a formalização em termos dos quantificadores, né? Ou seja, na linguagem de epsilon e delta, que nós já vimos com relação aos limites, né? Então, aqui tem, seja o ponto A, certo? Um ponto n dimensional, bem, aqui tem n componentes, né? Dizemos que a função f, definida no subconjunto de Rn, D, né?
a valores reais é contínua no ponto A, se para qualquer número positivo arbitrário, que vamos a denotar com epsilon, existe um número positivo que depende de epsilon, está vendo aqui a dependência, tal que para todo x que pertenece a D, mas não é todo x de D, é todo x de D tais que eles pertencem à delta vizinhança do ponto A, certo? Ou seja, aqui temos a norma de x menos A menor que delta. Veja que quando nós temos limites aqui, nós tínhamos que a norma de x menos A era maior que zero. Por que era maior que zero? Porque a gente não considerava o caso x é igual a A. Certo? Então, somente os pontos próximos. Aqui, nós estamos dizendo que então, essa norma que está aqui, ele pode ser igual a zero. Ou seja, está permitido x ser igual a A, né? Por quê? Porque A pertence ao domínio da função. Então, com esses pontos que estão na vizinhança do ponto A, vale a desigualdade seguinte, né? Vejam a diferença aqui, que aqui colocamos dois palitinhos verticais, e aqui só um palito vertical, né? Por quê? Porque nós decimos na álgebra linear, que vocês já provavelmente estudaram, né? Quando estuda a norma de um vetor, o mais comum é usar dois palitinhos verticais, quando é um vetor, né? E aqui, módulo, é quando são números reais. Então, veja, a função f, apesar que está definida num subconjunto Rn, os valores da função são reais, tá certo? F de x é real e f de a também é real. Certo? Então, aqui seria, então, dizer que aqui seria a vizinhança do ponto f de a, né? É menor que epsilon, certo? Seria em termos de quantificadores, né? Também podemos enunciar a definição em termos de sequência, né? Tal como foi feito para os limites. Veja que tem muito a ver limites com função contínua, né? Então, não podemos escapar, então, dessa definição. Então, vamos a introduzir agora a definição de função contínua em termos de sequências numéricas, né? Seja o ponto A, n-dimensional, dizemos que a função f, definida no subconjunto de Rn-D, a valores reais, é contínua no ponto A, se para qualquer sequência, certo? Aqui temos uma sequência. Essa sequência pertence ao espaço Rn dimensional. Se alguém está entrando aqui, não? Só um minutinho aqui, tem alguém aqui escrevendo. Vamos voltar. Tá. Sequência aqui. Dizemos que essa sequência pertence ao espaço Rn dimensional. Certo? Ou seja, cada termo da sequência, ele é um vetor. Só um minutinho, alguém está entrando. Então, cada termo da sequência é um vetor ou é um elemento que pertence ao espaço Rn dimensional, tá certo? Convergente, vejam que essa sequência converge para o ponto A, tá certo? Então, vale a igualdade, limite da função f nos termos da sequência, quando m tende para infinito, é igual a f de a. Então, nós temos duas definições, né, matemáticas. Ou com epsilon e delta, ou através de sequências numéricas. Se A é um ponto isolado, o que significa um ponto isolado, né? Significa que em alguma vizinhança do ponto A, não há outros pontos do conjunto D. Certo? É como se você, existe para qualquer, existe um delta pequeno, né? Você faz uma bolinha, ou um círculo, está no caso R2, né? Com o A, o centro desse círculo, né? Então, quando faz a interseção desse circulinho com o conjunto D, a interseção só vai ser o próprio ponto. Por isso que se chama ponto isolado, né? Então, em todos os pontos isolados, a função é contínua. Certo? Nos pontos isolados, a função é contínua. E outra definição também que se usa muito, dizemos que a função é contínua no conjunto D, por exemplo, aqui, veja que a definição de continuidade de uma função é uma definição pontual, ponto a ponto, mas, no entanto, aqui nós estamos dizendo que é contínua no conjunto D. O que significa isso, né? Quando dizemos que a função é contínua no conjunto D, dizemos que ela é contínua em cada ponto do conjunto D. Certo?
E a notação que em matemática se usa muito, né, para dizer que uma função é contínua no conjunto D, é essa notação aqui. Então, você muitas vezes se vão usar livros, por exemplo, dos cursos de matemática, né, vai encontrar muito essa notação aqui. F pertence ao conjunto das funções contínuas do conjunto D, né? Então, essa notação aqui, ele é para dizer que a função f é contínua no conjunto D. Obviamente, nós vamos estudar um pouquinho mais para frente derivadas de funções, derivadas parciais, né? De várias funções. E aqui, dependendo da ordem da derivada, né? Podemos ter derivadas de ordem 4, 5, né? Então, vamos ter aqui f pertence a C, e aqui em cima do C, vamos ter algum numerinho. Por exemplo, se escrevemos C2, vai indicar o conjunto das funções que possuem derivada de ordem 2, contínuas, no conjunto D. Então, vai ser mais uma parte. Esse é um pequeno adiantamento só do que vai vir mais tarde. Tudo bem até aqui? As definições simples que acabamos de introduzir. Tem alguma dúvida? Tudo bem, professor. Perfeito. Vamos continuar. Bom, se vocês lembram em cálculo 1, né, quando são funções de uma variável real, as funções contínuas tinham uma certa propriedade. Tem várias propriedades, né? Essas mesmas propriedades valem para o caso de funções de várias variáveis a valores reais, né? Por exemplo, né? Temos a seguinte afirmação. Aqui nós consideramos duas funções contínuas, f e d, contínuas em x0. Vendo aqui? Elas são contínuas nesse ponto que está aqui. Essa é a hipótese, estamos supondo, né? Então, o que podemos concluir? A combinação linear dessas duas funções são contínuas em x0, né? F e G são contínuas por hipótese, então uma combinação linear delas é contínua, x0, né? E, ainda mais, quando elas... Se você multiplica uma função contínua por uma constante, ela continua contínua em x0, né? Oi. Você pode repetir um pouquinho, que do nada o seu áudio cortou aqui para mim. Sim, sim. Eu também vou desligar o ventilador aqui, tá um pouquinho atrapalhando o som. Veja aqui, o teorema aqui, que diz aqui, nós temos, por hipótese, duas funções contínuas, f e g, contínuas no ponto x0, né? x0 é um ponto do espaço Rn dimensional, né? Ou pertence ao conjunto D, certo? Então, veja aqui, né? A suma ou diferença de duas funções contínuas é contínua no ponto x0, né? E quando queres desenvolver essa suma ou diferença de f e g no ponto x0, o desenvolvimento é esse que está aqui, né? Se você multiplica uma função contínua por uma constante, a função continua contínua nesse ponto x0, né? E CF, valuado em x0, é igual a C vezes f de x0. Terceira propriedade, né? O produto de duas funções contínuas são contínuas em x0. E o produto de f de g valuado em x0, por definição, é o quê? F de x0 vezes g de x0. A quarta propriedade, né? A divisão de valuado em x0, por definição, é f de x0 sobre x0, né? Com a propriedade que g de x0 tem que ser diferente de zero, para ter sentido, né? E aqui, a quinta propriedade temos aqui, né? Seja f1, f2, fm, funções que pertencem a Rm, né? Contínuas em x0, tá certo? Aqui, na verdade, nós temos aqui f1, f2, fm, são funções reais, mas aqui é tratado como um vetor m-dimensional, né? Por isso que contínuas em x0 pertence a D, certo? Ou seja, f1, ela é contínua em x0. f2, contínua em x0, né? fm, contínua em x0. E suponhamos que a função real g, tem uma função real g. Quando se fala uma função real g, significa que a imagem é real. O domínio não necessariamente é um conjunto de R. O domínio pode ser n-dimensional ou de outra dimensão, né? Suponhamos que a função real g seja contínua no ponto y0, né? O ponto y0, vejam que ele é m-dimensional, certo? A primeira coordenada é f1 de x0,
A segunda, f de 2 de x0, e a terceira, e a última, a enésima, né? fm de x0. Então, dizemos que a função composta, aqui vamos chamar h definida em d valores reais, né? Ou seja, h de x é igual a quê? A g, valuada aqui em cada um dos pontos. Na primeira componente, f de x1, f de x2, f de xn. Certo? A função g está definida no espaço Rm, né? Mas vejam que todas as funções f que estão aqui, que aparecem, são funções definidas em n, em Rn. E assim, então, decimos que essa função composta aqui é contínua. De outra forma, veja como nós enunciamos essa propriedade da função composta, por exemplo, né? Seja no R, seja f definido no intervalo de a, b, por exemplo, né? A valor tá certo? As duas são contínuas nesse conjunto aqui. Se a imagem de f está contida no domínio de G, então decimos quando queremos fazer a composta de G com F, existe a composta e, além do mais, essa composta é contínua, né? G de F, valuada no primeiro intervalo, que seria AB. Isso aqui praticamente é a mesma coisa. Certo? Aqui podemos fazer uma pequena observação, né? Aqui a gente pegou duas funções contínuas, mas essa propriedade vale se nós tivéssemos mais de duas funções contínuas, né? Podemos ser três, a combinação de 3, de 4, de 5, do que você quiser. A mesma coisa que se C multiplica uma função aqui, ou C também pode multiplicar a soma de duas ou mais funções contínuas, né? Que a propriedade vale. E aqui, obviamente, o produto, também nós podemos ter o produto de várias funções contínuas, né? Ainda contínuas em x0, né? E esse produto seria contínua em x0. Certo? Então, aqui podemos considerar mais funções. Desta forma, o que vamos observar? Desta forma, então, é fácil observar, né? Que todas as funções elementares, tais como os quais, por exemplo, são elementares, né? As funções polinomiais, as funções racionais, as funções trigonométricas, todas elas, né? Seno, cosseno, tangente, arcosseno, arcotangente, arcocosseno. As funções exponenciais, a função logaritmo, né? São funções contínuas nos seus domínios. Certo? Então, isso aqui segue facilmente das propriedades elencadas acima, né? E assim com essas observações aqui, fica fácil dizer que a função f de x e y, uma função de duas variáveis, né? Seria 4x ao quadrado de y, menos 3xy, mais 5xy ao quadrado, é contínua em R2. Veja que é contínua em R em todo o plano cartesiano, R2. E a justificativa é que sigue do teorema anterior e da observação acima. Por quê, né? Veja aqui. Essa função aqui nós podemos interpretar como a soma de três funções. Primeiro, analisamos essa primeira função. 4x quadrado, y. 4 é constante, certo? Temos aqui x ao quadrado e y. X ao quadrado é a função potência de uma variável, como x, por exemplo, né? Então, ela está definida para todo x, não tem restrição nenhuma. E y também não tem nenhuma restrição. Então, significa que elas são definidas em todo R2. Tá certo? E, como é uma função, são funções elementares, né? Então, elas são contínuas nos seus respectivos domínios. Então, essa é a primeira função que está aqui. Ela é contínua em todo R2. A mesma coisa podemos dizer para o segundo termo e para o terceiro termo. Portanto, nós temos aqui uma combinação de três funções contínuas. E o resultado seria outra função contínua em qualquer ponto de R2. Certo? Bom, aqui, rapidamente, vamos enunciar algumas propriedades importantíssimas das funções contínuas, né? Algumas a gente vai mostrar, outras simplesmente vai aceitar a informação. Geralmente, essas propriedades que estão aqui, eles são estudados em cursos de matemática, né? Bacharelado em matemática, por exemplo. No entanto, eu acho importante alunos de física, né? Geofísica, de engenharias, ao menos ter a ideia, guardar a afirmação, né? Os teoremas importantes. Certo? Então, algumas nós vamos a enunciar
e outras vamos enunciar e provar, certo? Veja aqui. O que diz o primeiro teorema, né? Se o conjunto D contido em Rn, ou seja, um subconjunto de Rn, é compacto. Aqui apareceu uma palavra que talvez vocês não escutaram ainda, né? Ou um R, o professor já tinha falado, né? O que se chama compacto, né? Compacto, um conjunto de compacto quando ele é fechado e limitado. Tá certo? O que significa limitado? Significa que os valores da função para qualquer x, y que pertence a D por módulo é menor que um número positivo, menor ou igual a um número positivo. Por exemplo, você tem a função de duas variáveis, vamos para seno de x vezes cosseno de y. Então, a função de duas variáveis é f de x, y igual seno de x vezes cosseno de y. Tá certo? Seno de x vezes cosseno de y. Vejam aqui, então. Nós dizíamos que a função seno e a função cosseno são funções limitadas. Elas não são maiores que 1, nem menores que menos 1. Então, os valores delas estão na faixa entre menos 1 e mais 1. Por isso, decimos que essa função que acabamos de dizer agora, né? Seno de x vezes cosseno de x, é uma função limitada, né? Então, ela não é maior que... A função seno de x, ela não é maior que 1, então é menor ou igual a 1, por módulo, né? A função cosseno, idem. Então, por isso decimos, então, que esse exemplo é o caso de uma função limitada, aliás, limitada, inclusive, por 1. Então, esse produto aqui não é maior que 1, nem menor que menos 1. Aliás, pode ser que seja, a prova que esse pode ser pode ser menor que a raiz quadrada de 2, né? 1 e 1, pode ser, isso mesmo, não é maior que 1 e menor que menos 1. Então, seria fechado. E o que significa agora, que seria limitado, aliás, né? Fechado. O que significa fechado, né? Fechado é quando ele contém todos os pontos de acumulação. Ou ele contém todos os pontos da fronteira. No R, por exemplo, quando estou no R, no intervalo, por exemplo, os intervalos fechados são compactos, porque são limitados e fechados, né? Contém os extremos. Em R2, por exemplo, né? Os círculos fechados são exemplo de conjuntos fechados. Ou se você pode definir um quadrado com seu interior e contendo as fronteiras, também é um conjunto fechado. Certo? Então, seja então D, um subconjunto de R compacto, limitado e fechado, e a função f de x contínua nesse subconjunto. Então, decimos que a função f é limitada em D. Certo? Então, a função f é limitada em D. Certo? A hipótese da função é contínua, o D é compacto, então, quando a gente vai aplicar f no conjunto D, os valores dessa função para todos os x que pertencem a D vão ser limitados. Certo? Essa é a afirmação que a gente vamos a enunciar sem prova, né? O que vamos a provar vai ser o teorema de Weierstrass, né? Um teorema também muito importante, que só um minutinho, vou colocar aqui na bateria. O que diz o teorema de Weierstrass, né? O teorema de Weierstrass diz o seguinte, né? Se a função f de x é contínua no conjunto compacto, né? D, subconjunto de Rn, ou Rm, então dizemos que a função f atinge seu supremo e ínfimo em D. Também aqui tem, talvez, duas expressões matemáticas que talvez vocês, não sei se escutaram antes ou já escutaram, né? Supremo e ínfimo de um conjunto. Alguém lembra? Alguém poderia dizer? Aqui é igual essas definições, supremo e ínfimo. Por exemplo, quando nós estamos em R, o que se chama supremo de um conjunto, por exemplo, de um intervalo, né? Supremo, que significa dizer que é o menor de todas as cotas superiores. E ínfimo é o maior de todas as cotas inferiores. Então, se a função é contínua no compacto aqui, então a função f atinge o supremo e ínfimo. Entende, né? Bom, esse teorema aqui, ele vai se apoiar no teorema anterior, né? O que dizia o teorema anterior, né? Se lembramos, né? Se a função é contínua num compacto, então ela é limitada. Vamos a fazer uso, então, do teorema anterior, né? Bom, aqui fala que atinge o supremo e ínfimo, né? Então, a gente, só para a amostra, vamos a supor que
atinge o seu supremo. O caso para ser ínfimo é análogo. Bom? O teorema anterior, veja que o teorema anterior vai ser importante porque ele não vai dar algumas consequências, né? O teorema anterior segue que o supremo da função existe. Por que o supremo da função existe? Porque a função é limitada, está vendo aqui? Porque a função é limitada. Como a função é limitada, então ela pode ser limitada por muitos números. Então, de todos esses números que limitam aqui, vamos supor que seja limitada por número 4. Se é limitada por número 4, também será limitada por número 4,5, pero número 5, pero número 6, então seria limitada por infinitos números. Então, de todas essas se chamam cotas superiores. Então, de todas essas cotas superiores, você vai pegar o menor. E esse menor vai ser o ínfimo. Certo? Seja, então, M, aliás, esse menor vai ser o supremo, perdão, né? Seja M o supremo da função f de x, com x pertence a D. Certo? Então, o que significa isso? Significa que M é o supremo de D. Se M é o supremo de D, significa que vai existir algum ponto de x, tá? Que se você vai subtrair M menos alguma coisa positiva, tal como foi o caso aqui, por exemplo, né? Aqui 1 sobre M é alguma coisa positiva, aqui está subtraindo M de 1. Então, agora, esse que está aqui, vejam aqui, vai existir um ponto tal que a função nesse ponto vai ser maior que o supremo menos alguma coisa positiva, né? E isso aqui vai ser menor ou igual a M, porque M é o supremo, certo? Por causa da função ser limitada. Tudo certo? Tá. Veja que esse XM que está aqui, esse XM que está ao lado aqui, ele pertence ao conjunto D. Em outras palavras, quando eu tenho um supremo, se você perturba um pouquinho para a esquerda, por exemplo, né? Então, existe um ponto, tal, que nesse ponto a função é maior que o supremo menos alguma coisa positiva. Tal como está aqui, por exemplo, né? Pronto, vamos lá. O que significa, então, dizer, né? Significa, se a gente vai aqui, quando vai pegar o limite a essas desigualdades aqui, veja aqui, do lado esquerdo, quando pega o limite, o que vai acontecer? Quando M tende para infinito, M minúsculo, obviamente, né? O lado esquerdo vai tender para M maiúsculo, né? Porque M maiúsculo não depende de M minúscula. Então, ele vai continuar M maiúscula e esse aqui vai para zero. Então, aqui fica M maiúsculo. Do lado extremo direito, só temos M. Quando você pega o limite com relação a M minúsculo, tendo para infinito, continua M maiúsculo. Então, veja aqui, pelo teorema de sanduíche que diz aqui, né? Ou do confronto aqui. Se as expressões que estão nos extremos convergem para um mesmo ponto, que nesse caso vai ser o M, então a expressão que está dentro também converge para esse mesmo ponto. Então, significa que o limite da f de xm é igual a M. Certo? Como o conjunto D é compacto, por hipóteses, significa que a sequência de pontos xm contém uma subsequência, ou seja, da sequência que você escolheu aqui, xm, você vai ter uma subsequência. Subsequência significa que é uma parte da sequência. Existe um índice onde você desconsidera alguns termos da sequência e por isso tem uma subsequência, né? Então, essa subsequência também converge para um ponto x estrela que pertence a D. Certo? Como a função é contínua no ponto x estrela, veja que x estrela pertence a D. Certo? Por que x estrela pertence a D? Porque x estrela seria um ponto de acumulação. E o D é fechado, né? Então, temos aqui o limite de f em cada ponto da subsequência é igual a f de x estrela. E aqui segue, então, anterior que f de x estrela é igual a m. E m, que foi m? M é o supremo. Então, a prova é um pouco técnica, né? Mas o importante que eu sugiro para vocês é guardar a afirmação. Eu vou voltar aqui para você guardar, né? Se uma função é contínua no conjunto compacto, então f atinge seu supremo e ínfimo em D. Então, atinge supremo em D. Na verdade, na maioria dos casos, quando você considera um conjunto compacto, né? Quando tem as fronteiras, então esse supremo e esse ínfimo se transformam em máximos e mínimos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta com relação a isso?
Tudo bem. Agora também tem uma continuidade que chama uniforme, também é importantíssima, né? Que também se estuda nos cursos de matemática, mas, no entanto, vamos a introduzir só para fazer a diferença com função contínua e continuidade uniforme, né? Talvez alguém possa perguntar, veja aqui. Tem uma função f de x, né? Definida no conjunto de valores reais. Dizemos que ela chama uniformemente contínua nesse conjunto. Se para qualquer número positivo maior que zero existe um delta maior que zero, tal que para quaisquer par de pontos x' x duas linhas pertence ao conjunto n dimensional D, e para quaisquer, tal que para todos os pontos que estão entre x' e x duas linhas, né? A distância dele com relação a ele vai ser menor que o delta. Tá certo? Aqui, por exemplo, aqui você pega x' e x duas linhas. Tá certo? Então, o que significa esse ρ? Esse ρ seria a distância. A distância deles é menor que o delta. Cumpre essa desigualdade, né? Então, temos a desigualdade que f de x' menos f de x duas linhas é menor que o epsilon. Alguém se pergunta, então, qual é a diferença entre simplesmente dizer contínua e dizer continuamente uniforme? Vejam, quando definimos a função contínua, é local, em um ponto. Tá certo? Aqui, não, aqui temos aqui um par de pontos, tá vendo aqui? Arbitrário, x' e x duas linhas pertencem a T. Só que aqui tem que levar em consideração que esses dois pontos arbitrários que nós escolhemos, que está aqui, eles têm que ser menor que o delta, a distância. A distância de um com relação a outro tem que ser menor que delta. Então, assim, nós temos essa desigualdade cumprida que está aqui. Então, aí decimos que a continuidade é uniforme. Tudo certo? Quando é continuidade simplesmente, né, é ponto a ponto. Ou seja, se você passou de um ponto para outro ponto e quer verificar a continuação, ali provavelmente o delta que você escolheu para um ponto tem que ser diferente para outro ponto. Diferentemente da continuidade uniforme. Tá certo? Então vamos aqui com a próxima afirmação também que vamos a enunciar. É o teorema de Cantor, que diz aqui, né? Se a função f de x é contínua no conjunto compacto, né? Então ela é uniformemente contínua em D. Esse teorema aqui é muito parecido com o primeiro que enunciamos, né? Veja que nós temos f definida num compacto e ela era contínua, né? O que dizia aquele teorema? Então a função é limitada nesse conjunto. Aqui não, o fato dela ser contínua num compacto, ele já é uniformemente contínua em D. Uniformemente contínua em D. E isso aqui traz muitas consequências. Por exemplo, se não for contínua em D, significa que ele atinge máximo e mínimo nesse conjunto, em D. Então, existem alguns pontos onde a função atinge o máximo e atinge o mínimo. Por último, então, vamos a provar esse teorema, se chama valor intermediário, né? O teorema do valor intermediário também vocês já viram em cálculo 1, que é muito importante, ele traz muitas consequências importantes. Então, no caso de R, né? Agora vamos estender esse teorema para o caso de funções definidas no espaço Rn, né? Então, dizemos, seja a função f de x contínua no conjunto conexo. Aqui, de novo, apareceu, talvez, uma expressão matemática que vocês ainda não sei se já tiveram a oportunidade de conhecer, sabem, conexo, que se chama conjunto conexo, né? Conjunto conexo em matemática se diria que é um conjunto que não pode ser escrito como a união disjunta de abertos, certo? Ou seja, você pega abertos, certo? E que se chama disjuntos. Significa que você faz a interseção de cada um delas, a interseção é vazia. Certo? Então, você não pode escrever esse conjunto D como a união de conjuntos abertos disjuntos. Ou, de forma mais fácil de entender, né? É quando você pega, por exemplo, nesse conjunto D, dois pontos quaisquer, arbitrários, diferentes. Dois pontos. Então, sempre vai existir uma curva que vai ligar esses dois pontos sem sair do conjunto D. Certo? Então, no conjunto conexo, sempre vai existir uma curva que liga dois pontos diferentes. Tal que essa curva inteiramente vai estar contida em D. Certo? Então, esse é o conjunto conexo. Então, é contínua no conjunto conexo. Então, para quaisquer x' e x duas linhas que pertencem a D, quaisquer pontos, x', são pontos arbitrários de D. E para qualquer valor intermediário
entre f de x' e f de x, duas linhas, né? Vai existir um número que vamos a chamar ρ, ou seja, aqui, né? Pertence aqui. Ou seja, aqui pertence a esse intervalo. Vamos supor que se f de x' é igual a 2, por exemplo, né? E f de x duas linhas é igual a 3, então esse aqui vai estar no intervalo de 2 a 3. Significa que esse aqui pode ser quanto? 2,5, 2,6, assim por diante. Só um exemplo, né? Então, o que significa isso? Existe um x0 que pertence a D, tal que a função valuada nesse ponto vai ser igual a aqui. Por isso que esse é um valor intermediário. Tudo bem? É muito parecido com o caso real. Muito, muito parecido. Vamos lá. Então, vamos a provar rapidamente, né? A prova não é difícil. Então, vamos lá. Como o conjunto D é conexo, por hipótese, significa que existe uma curva contínua, vamos a chamar de gama, inteiramente em D, né? Como dissemos no começo, né? Que liga os pontos x' e x duas linhas, né? Então, como é uma curva, vamos supor que nós conhecemos a parametrização dessa curva. Então, vamos a dizer aqui, né? x1 igual a x1 de t, x2 é uma função de t, xn também é uma função de t, né? Onde o parâmetro t, ele pertence a um certo intervalo, de alfa até beta. Certo? E vejam aqui, vamos a supor que nosso ponto x', vejam que nós dizemos que existem x, para qualquer ponto x', x duas linhas, né? Existe uma curva, então. Vamos supor que x' seja o ponto inicial da curva gama. Ou seja, quando t é igual a alfa, tá vendo aqui? Basta colocar em todos os parâmetros, as funções aqui, o t igual a alfa. Então, x1 de alfa, x2 de alfa, xn de alfa. Ou seja, x' é um vetor, que está em Rn, né? Por quê? Porque ele pertence ao conjunto D, e D é um subconjunto n-dimensional. Tá bom? E x2 é o ponto final. Ou seja, obtém quando você escreve θ igual a beta, né? Ou t igual a beta. Está aqui. Tudo certo, né? E agora, pelo teorema da função composta, né? Veja aqui, o f de x é uma função real. O x pertence a Rn, né? Ou seja, o conjunto D que ele está contido em Rn. Portanto, o x, quais eram as componentes? Era x1, x2, x3, até xn, né? Só que agora, esses x aqui, eles são funções de t. Ou seja, a função f, ele vai depender de t. Por quê? Porque cada componente x1, x2, ele depende de t. Então, nós podemos escrever aqui. No lugar de escrever f de x, que seria igual a f de xt, simplesmente escrevemos f de t. Porque todas as componentes da função x dependem de t, né? Tá vendo aqui? x1 depende de t, x2 depende de t, até xn depende de t. Portanto, a função é uma função de t. E ela é contínua por hipótese, né? E ela vai ser contínua em alfa e beta, né? Porque depende de t. Assim, então, decimos que f de t atinge todos os valores entre f de alfa, né? Vejando que f de alfa é x' e f de beta é x duas linhas. Ou seja, existe um t, pertence ao intervalo alfa-beta, né? Na verdade, aqui seria aberto, né? Tal que a função f de t, ele pertence a esse intervalo aberto que está aqui. Tal como nós queríamos, né? Tudo certo? Então, com isso, nós provamos alguns teoremas importantes das funções contínuas, né? E agora, nós vamos resolver ou considerar alguns exemplos sobre funções contínuas. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Professor, o senhor pode explicar de novo esse final? Vamos lá. Vejamos aqui, né? Veja que os pontos que nós escolhemos aqui, veja aqui, para quaisquer x', x duas linhas, né? Aqui estamos combinando que o x' é o ponto inicial da curva e x duas linhas é o ponto final da curva gama, certo? Você tem dois pontos aqui, existe uma curva que liga os dois pontos. Então, o ponto inicial é x' e o ponto final é x duas linhas. Como você conhece a parametrização da curva, que é dada por a expressão 0,9, né? Então, x' obtém-se quando t é igual a alfa, certo?
o primeiro valor do parâmetro t. O ponto final x duas linhas é quando t é igual a beta. Certo? Aqui. Agora vamos ao teorema da função composta, né? O que diz aqui? Nós temos que a função f é contínua, né? Veja aqui, por definição, a função f é contínua. Veja que o x é um vetor, não é um vetor, porque x é um elemento que pertence a D, e D é um subconjunto de Rn. Então, x tem n componentes, né? x1, x2, x3, x4. Só que essas componentes x1, x2, x3, até xn, eles são funções de t. Certo? Todas elas, né? Então, o que significa isso? Significa que a função f implicitamente é uma função de t. Por quê? Porque todas as componentes delas, x1, x2 até xn, são funções de t. Então, na verdade, aqui seria aqui, f de x igual a f de xt e simplesmente o f de t. Aqui, né? E a hipótese é contínua, né? Tá certo? Em particular, é contínua nesse intervalinho que está aqui, alfa, beta. Assim, né? A função f de t atinge todos esses valores entre a f de alfa e f de beta. O que é f de alfa? F de alfa é a função valuada em x', né? F de alfa seria o quê? F de alfa seria o primeiro pontinho, né? E f de beta, o segundo. Certo? F de alfa valuado em alfa e f de beta aqui. Ou seja, o que significa isso, né? Ele vai atingir todos os valores entre f de alfa e f de beta. Todos eles, né? Ou seja, vai existir algum elemento do intervalo alfa de beta, tal que a função f de t vai pertencer a esse intervalo, entre f de x' e f de x'. Na verdade, aqui, como falei, aqui é aberto, em vez de fechado. T pertence ao intervalo aberto, alfa e beta. Porque aqui está pegando um intervalo aberto. Tudo bem? Não sei quem me perguntou. Não sei se... Fui eu, Samara. Sim. Tudo bem, Samara? Bem, Tá, obrigada. agora vamos a considerar alguns exemplos mais práticos, né? Então, nessa exposição que acabamos de apresentar, o mais importante é guardar os resultados, né? Seria bom saber provar, mas o resultado já ajuda bastante. Então, eu vou descompartilhar aqui o PDF e vou compartilhar a lousa virtual. Certo? Aqui. Vejam aqui. Quando a gente fala que funções é contínua em todo um conjunto, que ele é contínuo em cada ponto do conjunto, né? Pode acontecer que a função seja contínua em um ponto, em alguns pontos, em algumas linhas, ou curvas, né? Ou em alguns conjuntos. Tá certo? Então, a função pode, dependendo da função, podemos ter vários tipos diferentes de funções que não sejam contínuas, né? Então, vamos a considerar alguns exemplos e aí vai ficar mais fácil, né? O primeiro exemplo que vamos a considerar vai ser o seguinte, né? Então, vamos a colocar aqui exemplos. Primeiro, veja que eu tenho a função aqui, f de x e y igual. Aqui, ln x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a pergunta que eu vou fazer aqui, ela é contínua, vamos ver. Em R2, ela é contínua em R2. Veja que o caso da função contínua, quando queremos analisar, ele está ligado a três coisas, como diziam, né? Nós temos que ver que a função se está definida em um ponto, existe o limite nesse ponto, e o valor do limite tem que ser igual ao valor da função nesse ponto. Então, aqui, obviamente, para poder responder a pergunta, né? Nós temos que primeiro observar a função logaritmo, né?
A função logaritmo ele está definido para todas as expressões maior que zero, né? Não existe o logaritmo em alguma base positiva do número zero. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, né? Essa função logaritmo aqui, ele tem sentido quando? Tem sentido quando x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior que zero. Certo? Então, falei o quê? O logaritmo, qualquer logaritmo em particular, logaritmo aqui, tem sentido quando a situação que está aqui é maior que zero. Tá certo? E quando que essa expressão que está, essa aqui é maior que zero? Quando ao menos um deles é diferente de zero. Os dois não podem ser zero, concordam? Se x e y igual a zero, então zero não é maior que zero. Mas um deles pode ser zero, concordam? Um deles pode ser zero. Por exemplo, pode ser que o x seja igual a zero, no entanto, o y é diferente de zero. O y ele pode ser positivo ou negativo. E como está elevado ao quadrado, vai ficar positivo. Tá certo? Então, com isso nós podemos dizer, então, o quê, né? Que a função ela está definida para todo x e y diferente de zero, né? Tanto x como y diferente de zero. Então, decimos aqui, então, existe f de x, y para todo x, y diferente de 0, 0. Concorda? Para qualquer outros valores, por exemplo, o caso de x igual a 0, y no sendo 0, tem sentido o logaritmo. Ou para y igual a 0 e x diferente de 0, também tem sentido. Então, o que não tem sentido é quando os dois são iguais a 0, né? Tá certo? Aqui já podemos dizer que a função não é contínua, né? De fato, porque não existe, ou não está bem definido, para, quando x, vírgula, né? O x e y é igual a 0, 0. Então, se a função não está definida nesse ponto, então decimos então que f não é contínua. Em 0, 0. Ou, podemos dizer, f é contínua veja que o único empecilho, o único ponto onde a função não está definida é a origem, não é? Para o cartesiano, é a origem. Então, decimos f é contínua em todo o plano cartesiano, o plano R2, exceto a origem. Certo? Então, a função é contínua em R2, exceto a origem. Tudo bem? Tranquilo? Porque para dizer que a função não é contínua, basta que a menos um das três propriedades que a gente elencou um pouquinho no começo da aula, né? Não ser satisfeita. Quais são esses itens, né? Ou a função não está definida num ponto, aí você de cara fala que a função não é contínua. Ou não existe o limite, também fala que não é contínua. Né? Ou existe o limite, no entanto, esse limite é diferente do valor da função nesse ponto. Obviamente, você pode redefinir em alguns casos, né? Mas geralmente, assim, se a função não está definida nesse ponto, aí você fala, não tem como, de que forma eu vou definir nesse ponto. Então, aí você de cara fala, a função não é contínua nesse ponto. Que é o caso aqui, né? E você não tem como, por exemplo, definir a função logaritmo no ponto, na origem. Não tem como. Por isso diz que a função não é contínua em zero. Ela é contínua em todo o R2, exceto o zero.
Tudo certo? Vamos a considerar o próximo exemplo. Vamos a descer um pouquinho. Então, esse aqui é o exemplo que uma função não é contínua em um ponto, né? Próximo exemplo. Temos f de x e y igual, por exemplo, 3x mais 4 sobre x ao quadrado menos epsilon, por exemplo. Mais 4y. 4y ao quadrado, por exemplo, aqui, né? E aí nós queremos analisar se a função é contínua ou não, né? Se é contínua, onde, e se não é contínua, em quais pontos. A pergunta é, analise a continuidade dessa função de duas variáveis. Vamos ver, que tipo de função nós temos aqui? Essa função que vamos a considerar é uma função racional, né? Por que racional? Porque é a razão de dois polinômios, certo? No numerador temos um polinômio, no denominador também temos outro polinômio. Obviamente, esse tipo de funções, o numerador não tem nenhum problema. Aqui. Se você olha o numerador, ele não vai ter nenhum problema. Ele está dividido para todo x e y. No entanto, o denominador ele não pode ser zero. Ele também não tem nenhum problema aqui. Se você analisa o denominador como uma expressão aqui, ele não tem nenhum problema na definição. Só que ele está no denominador. E sabemos que o denominador não pode ser zero. Ou seja, nós temos que o y menos, ou x ao quadrado, né? X ao quadrado menos y não pode ser zero. Ou seja, y não pode ser x ao quadrado. Tá certo? Se você vou graficar aqui, mais ou menos, né? Aqui temos x, y. Nós temos mais ou menos, se a gente quer graficar, seria isso aqui, né? Parábola. Imagine com uma parábola, né? Isso aqui. E aqui vamos usar aqui. Vejam aqui, né? Então, o que significa aqui? A função é descontínua ao longo dessa curva, né? E essa curva se chama parábola. Então, para todos os pontos que pertencem a essa curva aqui, a parábola, né? A função é descontínua. Não é contínua. Então, ou podemos dizer o quê, né? Se você tira essa aqui, vamos supor que tira um pouquinho. Se você tira a parábola que está aqui, então podemos dizer de outra forma. Podemos dizer, então, que a função é f. Vamos escrever, então. F é descontínua na curva y igual a x ao quadrado. Certo? Ou seja, aqui veja que tem infinitos pontos onde a função não é contínua, né? Esses infinitos pontos se encontram na parábola. Ou você pode escrever também assim, né? F é contínua em R2, exceto para a direita, exceto quais pontos? Todos os pontos x e y, tais que, ponto e vírgula, né? Tais que y é igual a x ao quadrado. Certo? Ponto e vírgula aqui. Isso, ponto e vírgula, né? Você pode escrever assim, então, a função é contínua em todo R2, exceto os pontos que pertencem à parábola, os pares ordenados, tal que y igual a x ao quadrado. Ou simplesmente falar que f é descontínua na curva y ao quadrado. Tudo certo? Tranquilo? Quero escutar vocês aqui. Está tranquilo? Esse exemplo? Tranquilo, professor. Vamos agora ao nosso próximo exemplo, então. Vamos a descer um pouquinho.
Mas isso aí eu queria que vocês tentassem fazer, tá certo? Vou considerar a seguinte função. Vamos lá. A próxima função que vamos considerar vai ser igual a terceiro exemplo, né? Terceiro. F de x e y igual. Vou colocar aqui. Cosseno de 1 sobre xy. Certo? Quero que analisem a continuidade dessa função. Ou encontrem em quais pontos a função não é contínua. Ou em quais pontos a função é descontínua. Tudo certo? Então, a função de duas variáveis é cosseno de 1 sobre xy. O que podemos dizer? Será que ela é contínua em todo R, R2 ou não? E se não, quais seriam os pontos onde não é descontínuo, onde não é contínuo? Professor, se algum dos dois for para zero, aí ali vai ficar para o infinito, né? E no infinito, acho que teve uma aula que o senhor falou, ele vai permitir qualquer valor do cosseno. Isso. Porque no infinito, o cosseno e o seno, ele pode ser qualquer valor entre 1 e menos 1. Ou seja, a função não está definida no infinito. Não é? Isso. Sim. Tudo bem. Agora conclua seu raciocínio. No caso, nem x pode ser zero e nem y pode ser zero. Um ou outro, no caso. Se um for zero, aí ele vai tender para infinito. Tá. Completa? Tá certo? Ou falta mais alguma coisa? Você falou ou um igual a zero, ou outro igual a zero, né? Ou faltou mais uma coisa. Ou os dois podem ser zero. Ah, é verdade. Tá? Porque pode acontecer que x e y sejam iguais a zero, os dois, né? Ou também o x igual a zero, y diferente de zero. Ou x diferente de zero, y igual a zero, né? Tá certo? Sim. Uhum. Vamos agora a unificar esses resultados. Então, qual seria então o conjunto de pontos onde a função não é contínua? Vamos já unificar, a culminar, né? Nosso raciocínio. Quem que falou foi Paulo, né? Você, Paulo? Foi, professor. E aí, Paulo, vamos culminar com... Você falou certo, ó, que o x ou y podem ser zero, ou os dois podem ser zero ao mesmo tempo, né? Mas isso tem um significado, né? Então, vamos a só culminar. Unificar resultados. Então, decimos aqui, então, que f não é contínua nos eixos coordenados, certo? Porque quando você fala x é igual a zero, o que significa x é igual a zero? X igual a zero é o eixo das ordenadas. Y igual a zero é o eixo das abscissas, né? Então, quando fala eixo de coordenadas, também tem a interseção dele, que seria a origem. Tá certo? Então, a função não é contínua, ou é descontínua nos eixos coordenados, que é a mesma coisa. Não é contínua ou é descontínua. Tudo bem? Ficou claro esse exemplo? Ficou, professor. Muito bem. Vamos a considerar mais um aqui. Um pouquinho mais. A ver, esse aqui um pouquinho de... Eu vou considerar aqui como uma participação aqui, valendo 0,5 pontos, né? Isso é meio ponto. Próximo exemplo. Eu vou dar um tempinho
Para vocês pensarem, né? Veja aqui, f de x vai dar a seguinte forma, né? X mais y ao quadrado. Aqui embaixo eu vou escrever assim, x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui é quando x ao quadrado mais y ao quadrado é maior que zero. E vai ser igual a 1 se x é igual a y e isso aqui é igual a zero. Certo? Então, veja aqui. Essa função f de x, y está definida da seguinte forma. Para pontos exteriores à origem, né? Que significa isso aqui. Exteriores à origem, né? A função é igual a quê? X mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E é igual a 1 na origem, quando x e y é igual a zero. Ou aqui também, esse x ao quadrado mais maior que zero pode ser escrito como para todo x, y diferente de 0, 0, da origem. É a mesma coisa. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado maior que zero significa que o par ordenado x, y é diferente da origem, 0,0. Certo? Então, para esses pontos, a função é definida como sendo x mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y. E definida na origem igual a 1. Então, nós queremos analisar se essa função é contínua na origem. O único problema dessa função, se tiver, é na origem, né? Por quê? Porque se fosse outro ponto que não seja na origem, essa função não tem nenhum problema. Tá certo? Existe x mais y ao quadrado, existe x ao quadrado mais y ao quadrado, e além do mais, x ao quadrado mais y ao quadrado nunca se vai anular. Por quê? Porque você não está na origem, está em outros pontos. Ou seja, x e y não são zeros ao mesmo tempo. Ok? Então, o problema é a origem. Por isso queremos saber, será que essa função é contínua na origem? A pergunta é, né? Então, eu vou dar uns 3 minutinhos. Eu aproveito para tomar um café e já volto, né? São 10 horas, até 10 e 3, né? Então, lembrando que essa participação, para se alguém conseguir explicar, né? Vale 0,5 para... Apesar que o assunto é da segunda unidade, mas vai valer para a primeira unidade. Tudo bem? Então, vamos tentar fazer.
Bom, João Ítalo fala que conseguiu. E aí, João Ítalo, pode explicar? Oi, professor. Sim. O Posso que sim. acha? Eu acho que vai ser contínuo, porque eu fiz o limite aí dessa função Uhum. quando o x e o y tendem a zero. Isso. Eu desenvolvi assim, eu fiz esse produto notável em cima, né, esse quadrado. Isso. Aí eu separei como se fosse soma de frações com o mesmo denominador. Uhum. Eu deixei tipo x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, mais Certo. aí 2xy sobre o x ao quadrado mais y ao quadrado. Sim. Aí eu dividi o primeiro, né, que dá 1, Dá 1. e o outro, como tá indo a zero, né, o limite, aí ele vai para zero. Então fica 1. Tudo certo. Vamos ver aqui. Vamos analisar daqui a pouquinho isso aí. Tem mais alguém? Do João Ítalo? Além do João Ítalo? Que conseguiu? Vamos a... Bom, empate tá certo, João Ítalo. Mas vamos analisar mais com calma, né? Tá bom? Vamos analisar um pouquinho. Esse aqui era o 3, né? Tá sempre o 3. Veja que temos aqui. Veja que a função está bem definida na origem, tá certo? Ou seja, quando f de 0, 0 é igual a 1. Concorda, né? Aqui está, para a definição, né? Porque quando x e y igual a 0, a função vale 1. É a primeira, né? Então, supostamente não tem nenhum problema em 0. A segunda coisa que nós temos que verificar, se a gente observa aqui, é o que? Calcular o limite, né? O limite quando x tende a 0 e y tende a 0. Certo? A gente, qual das funções vai usar? Aquela que está de cima ou de baixo? Obviamente, a de baixo não vamos usar, porque aqui é 1 quando já é x igual a 0, y igual a 0. Então, que vamos usar essa aqui, porque aqui, na verdade, nós temos todos os x e y, ou pares ordenados x e y, que estão fora da origem. Então, vamos escolher aqui, quando ele tende para a origem, né? Então, seria aqui, da função x mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá certo? Esse limite que temos que considerar. Veja só, se esse limite aqui é infinito, se de alguma forma a gente consegue calcular esse e ele é igual a um número, certo? Vamos supor que seja igual a L. Então, esse L que está aqui, ele tem que ser igual ao valor da função no ponto na origem, que seria 1. Então, esse limite tem que ser igual a 1. Se a gente consegue mostrar que esse limite não é igual a 1, então dizemos que a função é descontínua na origem. Concorda? A definição, né? Então, vamos calcular esse limite aqui. Esse limite aqui não é fácil de calcular, assim, porque você pode ter vários limites. Nós dizemos que em R2 nós temos infinitos caminhos de nos aproximar da origem, né? Os caminhos mais próximos, mais fáceis seriam os eixos coordenados, né? Através e as retas que passam pela origem. Então, vejamos aqui. Vamos a pegar todas as retas que passam pela origem. Por exemplo, y igual a kx. Certo? Ou seja, o que significa isso? Nós vamos a nos aproximar da origem por qualquer reta que passa pela origem. Pode ser a reta igual y igual a x, y igual a 2x, y igual a 3x, y igual a 4x, y igual a menos x, y igual a menos 2x, a todas elas, tá certo? Aí tem infinitos caminhos. Vamos observar o que acontece com esse limite quando nos aproximamos à origem, através da reta, né? Então, esse aqui vai ficar o quê? Vai ficar o limite, o x tende para 0, e aqui nós temos que y vai ser igual a kx. Veja que com essa igualdade que está aqui, o y também tende para 0. Por quê? Porque o x tende para 0 e todo múltiplo de x também tende para 0. E aqui nós temos aqui x mais
y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, vou passar para aqui. Igual, vamos colocar aqui, igual, limite, aqui vamos fazer x tende para zero, e aqui vamos a substituir y por kx. Então, vai ficar aqui x mais kx elevado ao quadrado sobre x ao quadrado mais kx elevado ao quadrado, certo? Assim. Certo? Aqui tem um limite, quando x tende para zero, e vamos simplificar agora o que está aqui. Veja, aqui tem x mais kx, vamos colocar em evidência o x aqui. Se coloca em evidência dentro do parênteses o x, vai ficar o quê? X vezes 1 mais k, então vai ficar assim, x ao quadrado, e aqui vai ficar 1 mais k ao quadrado. Não é assim? Fica. No denominador, aqui vamos colocar em evidência x ao quadrado, né? Então fica x ao quadrado, e aqui ficou o quê? 1 mais k ao quadrado, não é assim? E aqui cancela x ao quadrado aqui, certo? Uma vez que você cancelou x ao quadrado, né? Veja que temos no numerador 1 mais k ao quadrado, no denominador 1 mais k ao quadrado, certo? As duas expressões não dependem de x, portanto, o limite da constante é a própria constante, né? Então, o limite vai ser igual a 1 mais k ao quadrado sobre 1 mais k ao quadrado, certo? Esse é o limite que está aqui. Veja que aqui nós estamos aproximando por todas as retas que passam pela origem, né? Então, vejamos aqui. Vamos começar, em primeiro lugar, a reta y igual a x. Y igual a x. Vamos alongar aqui um pouquinho, para ter mais espaço. Tá certo? Aqui. Primeiro, vamos a começar a reta quando k igual a 1. K igual a 1. Então, temos aqui a y igual a x, certo? Com isso aqui, qual vai ser o limite? O limite vai ser igual a quanto? O k igual a 1. Aqui tem 1. 1 mais 1, 2 ao quadrado. Vamos colocar 2 pontos. Aqui vai dar 4. E aqui embaixo, 1 ao quadrado dá 1, então 2, né? 2. Aqui vai dar 2. Certo? K igual a 2. Ou seja, quando nós aproximamos a origem, através da reta y, 2x. Qual que vai ser o resultado? Aqui 2. 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9. E aqui embaixo, 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. 9 quintos. Certo? Já aqui, já dá para ver que, chegando ao limite que eu obtei é o número 2, né? E o limite é diferente do que? É diferente do valor da função nesse ponto que está aqui. Já aqui nós podemos dizer que a função não é contínua na origem, né? Porque, dependendo de qual reta nós escolhemos, nós obteremos diferentes limites. Se você se aproxima através da reta y 3x, por exemplo, né? Você vai ter outro limite. A reta y 4x, outro limite. Por isso, decimos, então, que apesar que a função está bem definida na origem, não existe o limite da função quando x tende a 0 e y tende a 0. O que João Ítalo, por exemplo, encontrou os limites quando tendem através dos eixos coordenados. Ele encontrou isso aqui, por exemplo. Ele encontrou esse conta aqui. Aqui tem a origem, né? Aqui é a origem. Por exemplo, quando chega perto do zero através daqui, como chega perto do zero através daqui? Quando x tende a 0 e y já é 0. Aqui seria x, y. Ele pode chegar também assim aqui. E aqui como seriam os pontos? X é igual a 0 e y tende a 0. Ou através dos pontos negativos também aqui. Como seriam esses pontos aqui? X tende a 0 pela esquerda, ou y igual a 0. Ou pode ser aqui.
Assim. Aqui seria x igual a 0 e y tende a 0 por baixo, né? Também para valores negativos. Tá certo? Se você escolhe esses limites, obviamente, o limite vai ser igual a 1, tal como foi encontrado por João Paulo. Mas, como dizíamos, no R2 tem infinitos caminhos. E os caminhos que nós escolhemos aqui são esses aqui. Aqui tem uma reta que passa pela origem. Aqui tem outra. Veja, não são curvas, são retas, né? Só que está saindo certinho. Aqui outra. Outra. Por aqui. Está vendo todas essas curvas? E se você se aproxima de zero através dessas retas que passam pela origem, os limites vão ser diferentes. Por exemplo, já no primeiro, né? Quando a reta y igual a x aqui. O limite vai ser 2. Quando pega o limite, a reta y2x, por exemplo, essa aqui, né? Que seria y2x, seria aqui mais ou menos. Aqui seria outro limite. Se pega o 3x aqui, outra próxima, seria outro limite. Certo? Então, por isso dizemos que o limite não existe, né? Na origem. E se o limite não existe na origem, portanto, a função não é contínua em zero, na origem. Tudo bem, João? Mas eu estava perto, né? Eu vou considerar a sua participação. Tudo bem? Professor, Sim. Samara, diga. então não tem como a gente especificar que, por exemplo, quando você está olhando esse eixo, ela é contínua, mas nos outros não? Não, porque, como eu falei, em R, nós tínhamos duas formas, né? De aproximar, pela direita e pela esquerda. Limite lateral à direita, limite lateral à esquerda. Não tinha mais para fazer. Calculavam os dois. Se os dois limites eram iguais, aí você falava que a função é contínua. Se os dois limites eram diferentes, aí não é contínua, né? Agora, em R2 ou R3, ou assim por diante, né? Não basta você calcular em um número limite. Você pode verificar em 20 caminhos, mas se existe um que não é, então o limite não existe. Obviamente... Tá certo. Oi? Não, tá certo, entendi. Porque tem um método que nós usamos para calcular limites, era o método das coordenadas polares também, mas também não é conclusivo, mas já permite elucidar ao menos alguma coisa. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo, o último exemplo. Vamos a ocultar aqui, deixar aqui. Vamos lá. Esse aqui seria nosso quarto exemplo, né? Vejamos aqui. Eu tenho aqui sempre função f x, y igual x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui eu tenho aqui x ao quadrado mais y ao quadrado é maior que zero. E aqui é zero quando x é igual a y igual a zero. Tudo certo? Aqui nós queremos descobrir ou analisar se a função é contínua na origem. Tudo certo? Se é contínua na origem. De novo, que vai dar uns 3 minutinhos para vocês pensarem um pouquinho, né? Certo? E continua a mesma oferta, né? Valendo pontos para participação. A mesma pontuação que foi para o exemplo anterior, vale para esse. Será que essa função é contínua agora na origem? A primeira coisa que observamos aqui, um adiantamento só, né? O primeiro, né? É que a função está bem definida na origem. Certo? 0, 0. Porque quando x é igual a 0, a função é igual a 0. Então, já outro adiantamento, né? Qual seria, então? A ideia seria pegar, então, o limite da função quando x tende a 0 e y tende a 0, que seria esse caso que está aqui. E provar que esse limite, de fato, é 0. Se provam que esse limite é igual a 0, então a função é contínua. Se o limite não é 0, então a função não é contínua. Tudo bem? Então, vou dar 3 minutinhos para vocês pensarem. Não são 10 e 18, né? Tá? 10 e 21.
No caso, o senhor quer que prove se a função é contínua, correto? Se é contínua na origem. O único problema dessa função é a origem. Por quê? Por causa do denominador. Tá vendo aqui? Porque na origem o denominador ele se vai anular. Justamente não tem Entendi. sentido. Entendi, tá bom. Bom? Professor, embaixo é x elevado a 2 mais x elevado a 2 sobre mais y elevado a 2 sobre 0, é isso? Deixa eu ver. É x ao quadrado vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ah, ok. Tudo certo? João, Ítalo? Professor, tentando aplicar o limite de maneira semelhante como o senhor fez na última, que eu cheguei a zero, no caso. Sim. Aí pode... Qual é a conclusão? Sinceramente, ainda não tenho nenhum. Pensando aqui. Não. Se você encontrou o limite igual a zero, e veja que o limite é igual ao valor da função na origem, né? Zero. Sim. Mas e mesmo se aplicar um valor diferente para uma constante k qualquer, vai continuar dando zero, porque vai ter um x em cima tendendo a zero. Isso, mais ou menos assim, né? Professor, mas aí a gente já pode confirmar, ou Aí, levar em conta que isso foi uma aproximação por retas, né? isso, mas se eu ia falar Lívia para ele, né? Paulo, aí você, por exemplo, você verificou que vale para todas as retas e para as curvas, por exemplo, y igual a x ao cubo, ou y igual a x4, por exemplo, y igual a x5, x 1.000.000, sei lá. Aí como poderiam fazer? Será que obviamente, porque existem exemplos, acho que a gente viu, inclusive, na aula passada, exemplos, né? Que quando se aproximamos para retas, os limites foram os mesmos, né? Agora, quando foi para curvas, já o limite já mudou um pouquinho. Vocês lembram disso aí? Foi no exemplo passado que fizemos, né? Mas,
Vamos a tentar fazer então agora, né? Vejamos aqui. Então, agora nós temos que verificar que o limite da função f de x, y, quando x tende para zero, y tende para zero, né? Vejam que aqui no segundo já é zero, então x y é zero. Aqui, então, temos que usar o limite dessa função que está aqui, né? Quando x tende a y zero, y tende a zero. Então, vamos lá. Mas observem aqui, né? Antes de usar o limite, deixa eu alongar aqui um pouquinho a tela. Acho que agora está bom, deixa eu espaço. Certo? Vejamos aqui, então. Então, nós temos que x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? Seria isso aqui, né? Temos que ver o limite dessa expressão que está aqui, quando x tende a zero e não tende a zero, né? Se nós verificamos ou calculamos de alguma forma esse limite, vemos que é zero, então aí não podemos concluir que de fato essa função é contínua em zero, né? Então, veja, vou considerar o módulo aqui. Módulo e módulo aqui. Tá certo? Se a gente verifica que se essa função que está aqui por módulo, o limite da função tende para zero, então fácil prova também que para essa função que aqui tende para zero. Não é? Por quê? Porque por módulo essa aqui é maior ou igual a essa expressão que está aqui. Concorda, né? Então, como x e y não são zero ao mesmo tempo, então esse aqui vai ser maior que zero. Certo? O módulo. Concorda? Então, vamos desenvolver o módulo aqui. Esse aqui vai ser igual aqui. Aqui nós podemos escrever assim. Módulo do numerador y, assim. Eu vou apagar aqui um pouquinho. Até aqui. Isso. E aqui, vamos escrever assim. Módulo de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? E aqui no módulo aqui. Aqui eu poderia considerar um módulo porque x ao quadrado ele é diferente de zero, positivo, né? Porque o x e y não são zero ao mesmo tempo. Certo? Então, vejam aqui. Aqui eu posso continuar ainda. Aqui eu vou colocar módulo de y. E aqui eu vou escrever o que sobrou aqui, é x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Assim, certo? Vou colocar aqui. Eu posso tirar o módulo já, porque todos são positivos, não é? Mas observando o segundo módulo aqui, veja que tem aqui, o denominador, ele é maior ou igual que o numerador. Ele é igual só se y é igual a zero, né? E é maior se y é diferente de zero. Então, eu posso trocar, vou escrever assim, menor ou igual, que módulo de y. Concorda? Por quê? Porque essa expressão que está aqui é menor ou igual a 1, né? Então, veja o que nós obtivemos aqui. De um lado, o módulo de x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é maior que zero, e do outro lado, ele é menor que y, o módulo de y. Concorda? Mas veja aqui, quando tomamos o limite, quando x tende a zero e y tende a zero, o que acontece com o extremo aqui? Vamos ver. Aqui ele vai tender para zero, né? Veja que o x tende para zero e aqui o y tende para zero. E o que acontece com esse módulo também extremo que está aqui? Quando x tende para zero e y tende para zero. Esse aqui também vai para zero. Certo? O que significa isso? Agora vamos usar o teorema do sanduíche, ou o teorema do confronto, né? Veja que nossa função que nós queremos analisar aqui, o limite, ele está limitado para a esquerda por zero e limitado pela função módulo de y. Quando a gente toma o limite, quando x tende para zero e y para zero, a constante zero permanece zero, e aqui o módulo de y vai para zero. Então, o que significa daqui? Significa, então, daqui que o limite do que? De x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x tende para zero e y tende para zero, ele vai ser igual a zero.
Veja, o que nós provamos aqui era que o módulo tende para zero, mas o módulo é maior ou igual que essa expressão que está aqui. Se o módulo tende para zero, então essa expressão que tem vai para zero. Tá certo? Aqui, por exemplo, nesse caso aqui, não precisamos usar nenhuma curva reta. Já encontramos o caso já pronto, né? Porque se você, obviamente, verifica para todas as retas, eu acho que o Ítalo verificou, vai para zero, perfeito. Se as curvas, por exemplo, se você pega a curva y igual a x ao quadrado, também vai para zero, porque aqui você vai elevar o expoente de x, né? Vai para zero mais rapidamente. Então, esse limite vai para zero. Tá certo? Então, terceiro passo. Já verificamos o limite, e o terceiro passo era o quê, né? Como o limite de x tende para zero, e y tende para zero, de x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a zero, e esse aqui é igual ao valor da função f em 0, 0, né? Certo? O limite existe, é igual a zero, e é igual ao valor da função na origem. Então, decimos, então, que a função f, então, né, a conclusão, f é contínua na origem. E contínua na origem. Tá certo? E com esse exemplo, nós terminamos nossa videoaula de hoje. Professor,